seguindo aqui, pessoal, a gente vai para esse tema, que é sobre a aplicabilidade do artigo 5º da Constituição. Olha só o que fala o artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição Federal. Fala o seguinte: as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Eu já expliquei isso aqui várias vezes em diferentes aulas, em diferentes cursos, enfim, em diferentes oportunidades. Olha só, quando a Constituição fala que as normas que definem direitos fundamentais têm aplicação imediata, ela não está falando que as normas que definem direitos fundamentais têm aplicabilidade imediata. Aplicação imediata não é a mesma coisa que aplicabilidade imediata. A aplicabilidade imediata tem a ver com aquela classificação das normas constitucionais em normas de eficácia plena, contida e limitada, que é a classificação quanto ao grau eficacial, o grau de eficácia da norma. As normas de eficácia plena e contida têm aplicabilidade imediata, ou seja, ela pode ser aplicada imediatamente, independentemente de qualquer outra providência, ou seja, não precisa de regulamentação. Ela pode ser aplicada imediatamente aos casos concretos. Não precisa de uma intermediação infraconstitucional. Tá? A de eficácia plena, não. Ela tem aplicabilidade imediata, porque ela depende de uma regulamentação, de um ato que a complemente, para ser aplicada a casos concretos. E isso, como eu falei, é diferente de aplicação imediata. Veja, as normas que definem direitos fundamentais têm aplicação imediata, porque o artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição fala isso. Só que nós temos direitos fundamentais previstos na Constituição em normas de eficácia plena, contida e limitada. Não é só em norma de eficácia plena. Tá? Especialmente os direitos sociais estão previstos em normas de eficácia limitada. Então, isso mostra para a gente que a aplicação imediata não é a mesma coisa que a aplicabilidade imediata, porque nós temos direitos fundamentais consagrados em normas que não possuem aplicabilidade imediata. Agora, se a aplicação imediata não é a mesma coisa que a aplicabilidade imediata, o que ela é? A aplicação imediata significa o seguinte, que se uma norma que assegura um direito fundamental não for cumprida, não for concretizada, não for implementada, a pessoa que é prejudicada por essa não concretização pode exigir que essa norma seja cumprida. Porque as normas que consagram direitos fundamentais possuem aplicação imediata. Tá? E aí a pessoa prejudicada pode judicializar a questão e exigir em um processo judicial que aquela norma seja cumprida e o seu direito seja concretizado. Tá? Se for um direito previsto em uma norma de aplicabilidade imediata, ou seja, de eficácia limitada, o prejudicado pelo não cumprimento do seu direito pode até mesmo ajuizar um mandado de injunção, que é o remédio constitucional de processo subjetivo que se presta a resolver o quê? Omissões inconstitucionais. Tá? Então, a aplicação imediata permite que seja exigido o cumprimento da norma que assegura um direito fundamental. Tá? Na doutrina, se fala o seguinte, que a previsão dos direitos fundamentais, como normas de aplicação imediata, faz com que haja uma presunção relativa, de que a norma que prevê um direito fundamental tem aplicabilidade imediata. É uma presunção. Então o intérprete vai realizar um esforço para interpretar a norma que prevê o direito fundamental como uma norma dotada de aplicabilidade imediata. Só quando não for possível essa conclusão é que nós concluiremos que aquela norma não possui aplicabilidade imediata. Tá? Mas a característica da aplicação imediata traz consigo, segundo o entendimento doutrinário, essa presunção de que a norma de direito fundamental tem uma aplicabilidade imediata. Mas essa presunção não é absoluta. Pode ser que ela fique afastada se não for possível, por algum motivo, concluir dessa maneira. Tá? Inclusive, eu trouxe um pequeno texto com essa observação para vocês. Olha só. O artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição traz uma presunção relativa de aplicabilidade imediata de plena eficácia para as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais. Ou seja, sempre que possível, deve-se entender que a norma definidora de direito ou garantia fundamental é uma norma de eficácia plena ou de eficácia contida. Por quê? Porque são os dois tipos de norma que possuem o quê? Aplicabilidade imediata. Tá?
Excepcionalmente, quando não houver outro caminho interpretativo, será preciso reconhecer a necessidade de intervenção do legislador infraconstitucional, ou seja, que a aplicabilidade da norma não é imediata, mas sim imediata. Tá? E só um detalhe aqui interessante, tá, pessoal? O fato de os direitos fundamentais, segundo a própria Constituição, estarem previstos em normas de aplicação imediata, faz com que as normas consagradoras de direitos fundamentais sejam consideradas uma categoria jurídica diferenciada. Porque a Constituição trouxe essa previsão, esse tratamento especial, especificamente para as normas que definem direitos fundamentais. Ela não trouxe esse tratamento especial para todas as normas da Constituição. Não. Então, por isso, afirma-se na doutrina isso, que as normas que definem direitos fundamentais são normas que compõem uma categoria jurídica ou uma categoria normativa diferenciada. Tá? Se aparecer na prova, vocês já sabem isso e sabem o motivo. Tá? E agora o último tema da nossa aula, que é esse aqui. O rol de direitos do artigo 5º da Constituição é taxativo? E aí eu quero só fazer uma observação. Acabou nem indo para a tela, né? É isso aqui, ó. O rol de direitos do artigo 5º da Constituição é taxativo? Bem, e aí eu quero fazer uma observação, né? Que é o seguinte. Eu falei aqui, né? Tá lá no tópico da gente, artigo 5º. Mas o que a gente for ver aqui agora se aplica aos demais direitos estabelecidos, direitos fundamentais estabelecidos na Constituição Federal. Tá? Não é um questionamento que se restringe ao artigo 5º. A nossa aula está tomando por base o artigo 5º. Mas tudo que a gente está vendo aqui se aplica aos demais direitos fundamentais estabelecidos na Constituição Federal. Mas, enfim, o rol de direitos fundamentais da Constituição Federal é um rol taxativo? Não. Não é um rol taxativo. Inclusive, a própria Constituição estabelece isso. Tá? Lá no artigo 5º, parágrafo 2º, certo? Só um detalhe, eu estava falando aqui da aplicação imediata dos direitos fundamentais e eu acho que eu estava me referindo ao parágrafo 2º do artigo 5º, né? Mas é parágrafo 1º, tá? A aplicação imediata dos direitos fundamentais está prevista no parágrafo 1º do artigo 5º da Constituição. Agora, quanto à taxatividade do rol de direitos fundamentais da Constituição Federal, essa questão é tratada no parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição Federal, que fala isso aqui, olha só. Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Isso deixa claro para a gente que o catálogo de direitos fundamentais da Constituição Federal não é exaustivo, não é um rol taxativo, é um rol exemplificativo. Essa previsão do parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição é chamada de cláusula de inesgotabilidade, tá? Dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais expressos na Constituição não esgotam todos os direitos fundamentais do nosso ordenamento jurídico. Nós podemos ter direitos fundamentais implícitos na própria Constituição, que são direitos que decorrem do regime constitucional ou dos princípios da Constituição. E também nós podemos ter, além de direitos fundamentais implícitos no próprio regime constitucional, direitos fundamentais que decorrem de tratados internacionais que foram assinados pelo Brasil. Isso mostra que a lista de direitos fundamentais da Constituição Federal Brasileira não é taxativa. É um rol exemplificativo. Inclusive, outro dia eu recebi uma pergunta se seria possível reconhecer a existência de direitos sociais que não estão expressos no texto da Constituição. Isso é impossível por conta desse parágrafo 2º do artigo 5º. Ele mostra que o rol de direitos fundamentais da Constituição Federal é um rol exemplificativo. Ele não esgota os direitos fundamentais reconhecidos no nosso ordenamento jurídico. E um bom exemplo de direito fundamental implícito na nossa Constituição e que mostra que a lista de direitos explícitos na Constituição não é taxativa é o direito de busca pela felicidade. Tá? Isso já foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. O STF tem um precedente falando que o direito de busca pela felicidade está implícito no nosso ordenamento jurídico, tá? Na nossa Constituição Federal.